Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Grupo DAP Engenharia. Hoje é dia de terça técnica e vamos continuar aí falando sobre instrumentação, as classes de função dos instrumentos, tá? Vamos lá? Pessoal, nós vamos explicar aí para vocês vamos colocar uma malha padrão e aí a gente vai explicar a função de cada elemento dessa malha, tá legal? Bom, mas antes de iniciar a ver cada função do instrumento, peço que já se inscreva, tá? Ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí que vai ter muito conteúdo bem legal. Vamos lá. Vamos aprender um pouco sobre essa malha de controle aqui, tá? É uma malha de controle padrão. Então, a classe de instrumentos utilizada em instrumentação industrial, elas incluem instrumentos de medição, controle e análise, né? Os principais instrumentos utilizados são sensores, transmissores, registradores e atuadores. Então, aqui, ó, nós vamos começar aqui a ver, né, os instrumentos um a um aí, ó. O exemplo aqui, ó, eu tenho no detector, gente, eu tenho um conjunto aqui, tá? O detector, ele tem um sensor e um transdutor. Então, um exemplo de transdutor é o microfone, tá? Que ele transforma a energia sonora em um sinal elétrico. Tá? O outro exemplo é o alto-falante, que funciona da forma inversa, né? Convertendo sinais elétricos em energia sonora. Então, muitas vezes os transdutores e os sensores, eles são tratados como se tivessem a mesma função. Mas, na verdade, eles têm papéis diferentes. O sensor detecta a variável física, que pode ser a pressão, temperatura ou intensidade de uma força. E o transdutor, ele transforma essa medida em uma grandeza fácil de ser medida. Ele transforma um sinal de temperatura em um sinal elétrico, por exemplo. Então, aqui eu tenho o detector, eu tenho o sensor e o transdutor. Acima eu já tenho o transmissor, gente, tá? Então, imagine que aqui ó, eu tenho o sensor e o transdutor. Então, o sensor vê a sensibilidade da variável aqui de controle, né? Passa para o transdutor transforma isso num sinal elétrico, né? Ou pneumático, que seja, não padronizado, gente, não padronizado. E o transmissor pega esse sinal e padroniza isso para colocar aqui na malha de controle já padronizado, tá bom? Então, o transmissor, ele é um dispositivo que converte um sinal de medição em um sinal de transmissão para monitoramento ou controle remoto. Então, ele pega o sinal de medição aqui do transdutor e transforma isso, né, num sinal aqui de transferência de sinal, tá? De transmissão de sinal. O que acontece aqui, gente? Às vezes eu tenho transmissor integrado com o detector. Às vezes eu tenho o detector junto com o transdutor e depois eu tenho o transmissor, tá? Em algumas malhas de controle, eu não tenho um transmissor. Por exemplo, quando eu tenho um controlador de temperatura, tá? Eu tenho um termopar lá, que ele já é o transdutor. Então, o transdutor vai direto para o controlador, tá? Isso em casos bem específicos, onde eu economizo e já mando o sinal direto, tá? E não é um sinal padronizado, gente. Não tem aquele valor do transmissor que é de 3 a 15 PSI no pneumático e no eletrônico de 1 a 5 volts ou de sinal analógico aí de 4 a 20 miliamperes, tá bom? Aqui eu tenho um conjunto, gente, ó, esses três caras aqui, ó, indicador, integrador e registrador. Ó, o indicador, ele vai indicar a variável aqui que eu tô medindo no meu transmissor, tá? Que ele foi transferido no meu transmissor. O registrador, ele registra essa variável. Então, esse indica, esse registra. Eu tenho o integrador, gente. O integrador é um instrumento de medição, né? Que ele é um dispositivo que acumula ou integra valores de medição ao longo do tempo para fornecer uma medição total. Então, ele vai acumulando aqui uma medição, tá? Que veio do indicador por um certo tempo. Depois ele manda um pacote de informações aqui ao controlador. Tem elementos que eu tenho esses três caras juntos. Por exemplo, IHM, tá, gente? Uma IHM eu tenho registrador, tenho indicador, tenho integrador, gero gráficos. Então, na IHM eu consigo ter todos esses três caras aqui. O controlador, gente, faz o controle da malha. Então, ele recebe a variável aqui que foi medida, tá? Ele recebe, depois ele envia um sinal proporcional ao controle aqui que tem um set point, tá? O meu operador lá imputou um set point e o meu controlador vai fazer esse controle aí, seja um off, né, seja proporcional derivativo, seja proporcional derivativo integrado. Conversor, gente, ele pega um sinal que saiu aqui, seja ele analógico ou digital, e transforma em outro sinal. Por exemplo, recebo um sinal digital aqui e transforma em analógico aqui
para o meu elemento final de controle. Então, ele converte o sinal em analógico para digital ou digital para analógico. Aqui no meu elemento final de controle, aqui eu tenho uma válvula. É um atuador, gente, tá? Então, o elemento final de controle aqui, ó, ele tem um atuador que, conforme eu medir aqui e passar pelo meu controlador, verificar a lógica de acordo com o set point, ela vai mandar um sinal proporcional de controle, vai ser convertido e vai vir para essa válvula aqui, para ela controlar, né, fazer o controle dessa variável que está passando aqui, tá bom? Seja, né, um produto químico, né, seja um produto alimentício, eu vou fazer o controle. Sempre aqui em controle de malha fechada. Medir, foi para o meu controlador, o controlador mandou para o atuador e aí eu vou fazendo esse controle de acordo com o meu set point que eu quero, que eu desejo aqui. Tá legal? Esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí de transmissor, transdutor, registrador, né? O atuador, elemento final de controle. Bastante conteúdo aí, bem legal, explicando cada função na malha de controle. Então, acompanhe a série na Terça Técnica, que nós vamos falar de muito mais aí na instrumentação. Para você acompanhar, já faça a sua inscrição, se é novo por aqui, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Prometo que vou estar aqui no próximo vídeo, levando muito mais conteúdo para vocês. Até a próxima!